Ok, então. Vamos orar para dar início. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai amado, graças te rendemos por este dia, graças te rendemos por esta semana que está começando, Pai. Nós te louvamos e exaltamos porque o Senhor é digno de receber nosso louvor e toda a glória, Pai. Neste momento em que nos reunimos aqui de forma virtual, para aprendermos um pouco mais acerca da Tua Palavra, nós rogamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, ó Pai. Nos dê entendimento, nos dê discernimento, que possamos utilizar esta obra, elaborada pelo Teu servo, João Calvino, para aprender mais acerca da Tua lei, acerca do Teu querer, acerca daquilo que o Senhor requer de nós, ó Pai. Que o Senhor abençoe este momento, que possamos ser edificados aqui, ó Deus, e que a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós vimos na semana passada não, há umas 3 semanas já, né, que a gente teve o retiro, então, umas 3 semanas atrás, o 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. E, dando continuidade, então, ao capítulo 8 das Institutas de Calvino, nós chegamos agora no 6º mandamento. E por isso eu peço que os irmãos abram em Êxodo, capítulo 20, verso 13. Quem achar primeiro aí quiser, pode ler. É um verso muito longo, então quem quiser, sinta-se à vontade para fazer a leitura. Não matarás. Perfeito. Não matarás. Esse é o 6º mandamento. Então nós veremos hoje aquilo que Calvino pontua acerca do 6º mandamento. Semana passada não, algumas semanas atrás, no nosso último estudo, eu percebi que é preciso um pouco mais de tempo para trabalhar cada mandamento, então resolvi manter somente esse no nosso estudo de hoje, e eu acredito que vai dar para a gente conversar bastante sobre ele. Então, não matarás. Calvino começa a tratar desse mandamento abordando diretamente a sua finalidade. Ele diz da seguinte forma: visto que o Senhor vinculou o gênero humano como que por uma unidade precisa, a cada um deve ser delegada a preservação de todos. Então, traduzindo isso que Calvino coloca, o nosso Senhor criou o ser humano, criou o gênero humano como uma unidade. E, portanto, é nosso dever zelar pela preservação mútua, pela preservação uns dos outros. E é por isso que há este mandamento. O mandamento não matarás. Então, muitas vezes é comum nós ouvirmos pessoas falando: olha, eu nunca matei ninguém, nunca tirei a vida de ninguém. E, portanto, eu não quebrei esse mandamento. É interessante que, por vezes, a gente faz evangelismo com o pessoal lá do JMC, e não sei se já comentei com os irmãos, mas a gente vai tratando justamente os 10 mandamentos. A gente usa isso para ir mostrando a questão da lei, de como a gente ofende ao Senhor, como a gente peca contra o Senhor. E quando a gente chega nesse mandamento, a pessoa fala: isso aí eu nunca fiz. Os outros, talvez. Dizer falso testemunho? Ok, talvez. O honrar pai e mãe, ok, talvez eu já tenha quebrado, mas esse aí eu nunca quebrei. Eu nunca matei ninguém, eu nunca tirei a vida de ninguém. O reverendo Ageu até fala: olha, cuidado quando vocês forem perguntar se alguém já matou, porque vocês podem ouvir, já. Aí vocês vão ficar numa saia justa ali, numa situação complicada. Mas esse mandamento não se restringe apenas ao fato de tirar a vida de alguém, apenas ao assassinato consumado, mas tem uma abrangência muito maior do que isso. O objetivo desse mandamento, como coloca Calvino aqui, é justamente a preservação de todos. É justamente garantir que nós preservemos mutuamente a vida uns dos outros.
pelo fato de sermos uma unidade como ser humano, como gênero humano. O assassinato, né, o ato ali de matar alguém é colocado como um ponto final, o ponto culminante que está sendo combatido nesse mandamento. Nós vimos no honra teu pai e tua mãe que esse mandamento é colocado de forma afirmativa, é um mandamento que manda, de fato, fazer algo, enquanto esse manda não fazer algo. E lá no honra teu pai e tua mãe, é um mandamento que pega o exemplo mais básico, mais natural, que é honrar pai e mãe, para servir de exemplo, para servir de modelo para todo para o todo desse mandamento, que é honrar as autoridades, sejam elas quais forem, seja no lar, pai e mãe, seja as autoridades civis, as autoridades eclesiásticas, enfim, tudo isso está contido naquele mandamento, e o honra teu pai e tua mãe é o modelo para o todo. Aqui a gente vê uma situação contrastante, em que o não matarás, que é o ponto culminante, que é o ponto final desse pecado, é colocado como modelo para o todo que vem antes. Então nós veremos, Calvino vai pontuando isso ao longo dessa sessão, desse capítulo, que o assassinato começa muito antes, de fato, do matar em si, né, do assassinato sendo consumado. Então, o que o Senhor está combatendo com esse mandamento é uma disposição no nosso coração, uma disposição contrária à preservação da vida do nosso próximo. E, portanto, caminhando um pouco mais, nós vemos uma proibição direta. A partir de agora, nós vemos mandamentos que têm proibições diretas e que, por trás deles, há uma ordem, não explícita, mas implícita. Enquanto honra teu pai e tua mãe era uma ordem explícita que trazia uma proibição implícita, que era de fato desonrar os pais, pai e mãe e tudo mais, esse daqui é um mandamento que tem uma proibição direta, mas que traz consigo deveres, traz consigo aplicações que devem ser praticadas. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Algum comentário? Continuando, então. Qual seria, então, essa proibição? Calvino coloca da seguinte forma: é-nos, portanto, proibida toda violência e brutalidade, e, de um modo geral, toda e qualquer ação danosa pela qual venha a sofrer dano o corpo do próximo. É uma proibição, então, que versa no uso de quaisquer métodos utilizados a fim de causar dano ou prejuízo a alguém. Então, é proibido. Calvino coloca aqui, vamos por partes. A violência e a brutalidade, isso é muito claro para nós, né, porque para matar alguém, geralmente se usa de violência, geralmente se usa de brutalidade, tudo isso é proibido. E toda qualquer ação danosa pela qual venha a sofrer dano o corpo do próximo. Então, a proibição é direta. Não cause dano ao seu próximo. Tenha uma disposição a fim de não prejudicar o seu próximo. Mas, consequentemente, tem a questão do aspecto afirmativo, que está associado a esse mandamento, como eu comentei. E Calvino coloca, consequentemente, inculca-se nos aplicá-lo fielmente, se algo em nosso poder é de valia para proteger a vida do próximo, buscar o que lhe contribui para a tranquilidade e sermos vigilantes em desviar dele as coisas prejudiciais, dar-lhe ajuda caso esteja em alguma situação de perigo. Então vejam, tudo isso está associado ao não matarás. Não é apenas o assassinato que está sendo proibido, mas está sendo proibida toda a disposição de fazer o mal ao próximo, toda ânsia de prejudicar, de causar dano a alguém, e também há uma ordem associada a isso, uma ordem implícita, que é de nos aplicarmos da forma que nos estiver ao alcance para
fazer o bem ao nosso próximo. Portanto, quando nós deixamos de fazer o bem a alguém, quando nós deixamos de zelar pela vida de alguém, isso estando em nosso poder de fazer, nós estamos quebrando o sexto mandamento. Então, Calvino coloca, aqui vamos também por partes nesse parágrafo que ele coloca, se algo em nosso poder é de valia para proteger a vida do próximo, ou seja, se nós podemos fazer alguma coisa para proteger a vida de alguém, para preservar a vida de alguém, e deixamos de fazer isso, quebramos o sexto mandamento. É a mesma coisa que matar. É a mesma coisa que assassinato diante de Deus. Nós devemos também buscar o que lhe contribui para a tranquilidade. Quando nós temos a possibilidade de fazer isso e não fazemos, estamos pecando diante de Deus. Igualmente como aquele que comete de fato um assassinato. Sermos vigilantes em desviar dele as coisas prejudiciais. Quando detectamos alguma coisa que fará mal a alguém e nós deixamos como está, nós viramos as costas e falamos, olha, não é problema meu, ele que se vire com isso. Mas quando fazemos dessa forma, nossa disposição não está sendo de fazer o bem ao nosso próximo, de preservar o nosso próximo, e nós estamos quebrando também o sexto mandamento. Dar-lhe ajuda caso esteja em alguma situação de perigo. Então, quando vemos alguém, seja quem for, em situação de perigo, e nós temos também disposição, nós temos recursos para auxiliar, e não fazemos, nós quebramos esse mandamento. Então, a gente percebe aqui que é muito mais complexo esse mandamento do que meramente cometer assassinato. Então, se nós podemos fazer algum bem ao nosso próximo, se nós temos recursos para promover a tranquilidade, para promover o bem-estar de alguém, e nós não fazemos isso, estamos quebrando esse mandamento. Ok? Até aqui, algum comentário? Alguma pergunta? Ficou claro essa questão do duplo aspecto do mandamento, a questão da proibição do que não deve ser feito e da ordenança que está por trás, né, daquilo que nós devemos fazer. Então, se nós não devemos matar, como nós fazemos? Buscando o bem dessa pessoa, buscando o bem do nosso próximo, zelando pelo bem do nosso próximo. Ok, até aqui? Felipe vai falar ou não? Achei que... Vou fazer um joinha. Tá. Eu achei que tinha feito sinal que ia falar. Ok. Tá bem claro. Eu tô com uma dificuldade aqui para passar os slides, que eu tenho que mudar a aba do navegador aqui. Aí eu fico tentando passar e não passa. Agora foi. Gente, desculpa, rapidinho, boa noite, irmãos. Boa noite, só pedir licença, aproveitei essa pausa pequena aí, para avisar o pessoal que vou estar passando a lista de presença no chat, tá bom? Para vocês irem adicionando aí os seus nomes. Ok. Obrigado, Mariana. Obrigada. Vamos prosseguir, então. Continuando. Calvino coloca o seguinte: o objetivo de Deus com este mandamento é regular-te a alma. Portanto, por esta lei, não só proíbe o homicídio do coração, mas também se prescreve a disposição interior de conservar-se a vida de um irmão. Isso resume tudo aquilo que a gente vem falando. Então, quando Deus ordena não matarás, ele não está apenas nos limitando para que não cometamos assassinato. Não está nos limitando apenas para que nós não tiremos a vida de outra pessoa. O objetivo de Deus não é apenas esse, mas é um mandamento que visa o nosso coração, a nossa disposição interior para com o próximo. Não é suficiente nós nos abstermos de matar alguém. Isso, a grande maioria de nós nunca matou ninguém. E isso não muda o fato de que muitas vezes no nosso coração nós cometemos assassinato. Nós matamos, seja ao odiar alguém, seja ao desprezar alguém, olhar alguém e desprezar essa pessoa, considerá-la inferior, indigna,
talvez da nossa ajuda, indigna da nossa atenção, indigna do nosso cuidado. O nosso coração é o que realmente importa para o Senhor. E o assassinato consumado é uma consequência de uma disposição que vem inicialmente do coração. Quantas vezes nós não imaginamos o mal para outra pessoa? Nós nos irritamos com alguém, nós nos decepcionamos com alguém e começamos a cultivar uma disposição que visa justamente o mal dessa pessoa. Visa justamente que ela sofra, que ela seja punida, que ela seja, enfim, prejudicada, porque de alguma forma ela não nos agradou ou não nos agradamos dessa pessoa. Então, isso, biblicamente, é matar. Isso, biblicamente, é assassinato, porque a nossa disposição interior é contrária ao bem-estar, à preservação do nosso próximo. E agora, Calvino coloca um exemplo muito interessante. A mão, de fato, perpetra o homicídio. Ou seja, são as nossas mãos que vão cometer o homicídio de fato, o assassinato. Concebe-o, porém, a mente, enquanto é impregnada pela ira e pelo ódio. Então, o assassinato começa na mente. O homicídio começa na mente quando é nutrido pela ira, quando é nutrido pelo ódio. E ele ainda coloca, onde está a ira ou o ódio, aí está a disposição maléfica. Quando nós odiamos alguém, seja quem for, nós pecamos. Nós cometemos o pecado que é proibido pelo 6º mandamento. Onde há disposição maléfica para com o outro, aí já se concebeu o homicídio. E aí eu vou pedir aqui, deixa eu ver quem está. Eu vou pedir para a Isadora abrir em 1 João 3,15. E para a Mariana abrir em Mateus 5,22. Vocês conseguem ler? Esqueci de perguntar se... 1 João 3,15. Pode ler já? Pode. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O apóstolo João está justamente abordando esse tema. Está falando justamente que aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, quando nós odiamos alguém, a nossa disposição interior, o nosso coração, está cometendo assassinato contra aquela pessoa. Nós estamos, mesmo que não matando fisicamente, nós estamos espiritualmente com a disposição para o assassinato. E onde há a disposição, aí já se encontra o homicídio. Portanto, o não matarás vai muito além de fato, consumar o assassinato. Ok? Mariana, você pode ler Mateus 5:22? Posso sim. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O que Jesus está falando aqui, ele está interpretando a lei. Ele começa no verso 21 dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas Jesus começa a mostrar que o assassinato ele vem muito antes. Ele começa muito antes e desde da sua raiz já é digno de julgamento. E ele vai mostrando: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, tudo isso deixa bem claro que a disposição para o assassinato se encontra o seu embrião já se encontra no nosso coração quando nós odiamos alguém.
nós devemos nos atentar a isso. Quando nós vemos a notícia de que alguém matou o outro, ou quando nós vemos duas pessoas brigando, isso não veio do nada. Aquelas pessoas não falaram, vamos sair na mão aqui agora só para ver qual é que é. Às vezes acontece, né? O pessoal gosta de fazer por esporte, às vezes. Mas quando de fato é uma briga, quando de fato há animosidade ali, não é algo espontâneo, mas é algo que vem sendo nutrido. Há uma disposição odiosa de um para com o outro, que leva ao ponto culminante do assassinato. É uma disposição de não preservar a vida do próximo, de não zelar pelo bem dele. E, além disso, quando nós, como já foi dito, quando nós podemos fazer algum bem, quando nós temos recursos, quando nós temos poder para fazer bem a alguém, para preservar a vida de alguém, e nós nos abstemos disso, nós viramos as costas, a mesma disposição odiosa está no nosso coração. Porque nós consideramos aquela pessoa de alguma forma inferior ou imerecedora do nosso cuidado. Então, meus irmãos, tudo isso nos mostra que o objetivo do Senhor ao nos dar este mandamento é justamente o nosso coração. É trabalhar a disposição do nosso coração a fim de que olhemos para o nosso próximo com um desejo de fazer o bem a ele. Portanto, não matarás é, de fato, uma proibição, mas é uma ordem para fazermos o bem ao nosso próximo, para desejarmos o bem e para zelarmos pela preservação uns dos outros, seja quem for. E agora, pode falar. Perdão. Na verdade, sobre esse versículo aqui de Mateus 5:22, me chamou a atenção essa parte que ele coloca aqui, sem motivo. Uhum. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Como que seria isso? Interessante pergunta, muito boa. A ira em si não é um pecado. Existe uma ira que, de fato, está associada à própria ira que o Senhor sente, a própria ira do Senhor. A ira deve ser, a ira corretamente utilizada é uma indignação com relação àquilo que está errado. E aqui, quando é colocado aquele que se irá sem motivo, é porque não é uma indignação genuinamente plausível. Talvez seja uma indignação ou uma ira baseada em questões particulares. Olha, eu não gostei disso que você fez, mas não necessariamente é uma ira, de fato, justa. É uma ira que parte de questões particulares, de caprichos pessoais, de vontades pessoais, mas não, de fato, uma ira por aquilo que, de fato, é certo. Deu para entender? Ou ficou confuso? Não, deu sim. Essa ira, no caso, que vem da parte do Senhor, seria uma ira diante das injustiças, né? Sim, é uma ira justa, essa que é a questão. Uhum. E existe muita ira injusta. Por exemplo, duas pessoas que, sei lá, um fecha o outro no trânsito, e aí a pessoa vai e se ira, eles brigam, se xingam ali. É uma ira justa? Olha, não é, porque às vezes acontecem questões no trânsito, as pessoas fecham sem querer, cometem erros. Não é uma ira de fato justa, uma ira por conta de um pecado, mas olha, o cara fez alguma coisa contra mim. E nesse caso, ele deveria entender, olha, acontece esse tipo de coisa. E de fato nós nos iramos porque nós nos sentimos violados de alguma forma. Nós nos sentimos no direito de nos irar contra outro. Nos sentimos no direito de tirar satisfação. Olha, você fez isso contra mim, mas nós somos instruídos, de fato, a dar outra face, a sofrer o dano, preferir sofrer o dano do que causar o dano. Então, a ira tem o seu lugar na vida do cristão. Nós devemos nos irar contra o pecado, nós devemos nos irar diante de situações que afrontam ao nosso Deus, mas com relação a nós mesmos, quando nós somos, de alguma forma, insultados ou feridos, nós devemos
ponderar se de fato a nossa ira é válida ou não naquela situação. Entendeu? Ficou mais claro? Ficou sim. Muito obrigada. Ok. Alguém tem algum outro comentário, alguma pergunta? Não? Ok, então vamos prosseguir. Caminhando para o fim desse capítulo, é um capítulo mais curto, mas eu gostaria de fazer alguns exercícios também com vocês, para a gente entender a questão do não matarás em situações da nossa atualidade, do nosso cotidiano, que nós vemos dia a dia, ok? Então, caminhando, Calvino apresenta uma razão dupla para o sexto mandamento. Uma razão dupla pela qual nós devemos nos empenhar em preservar a vida do nosso próximo. Nós devemos nos aplicar de forma zelosa em fazer o bem e em desviar qualquer mal do nosso semelhante. São duas razões. Calvino coloca: o ser humano não é só a imagem de Deus, mas ainda nossa própria carne. Então, nós vemos aqui essa razão dupla. Nós devemos preservar a vida uns dos outros, nós devemos ter em nosso coração uma disposição favorável à preservação do nosso próximo, primeiramente porque o nosso próximo é a imagem de Deus. Quando nós nutrimos ódio, quando nós detestamos alguém, quando nós fazemos o mal a alguém, e mesmo quando o assassinato de fato é cometido, não é só uma pessoa que está sendo morta, mas a imagem de Deus está sendo afrontada. As escrituras são bem claras, e nós vemos lá em Gênesis que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a primeira razão pela qual nós devemos preservar uns aos outros, ter uma disposição de cuidado mútuo, é porque o nosso próximo carrega a imagem de Deus. Seja ele crente ou não, ele foi criado à imagem de Deus. Então, quando nós odiamos alguém, nós estamos depositando em alguém que é a imagem de Deus o nosso ódio, a nossa ira, a nossa raiva. Seja ela pelos motivos que forem. Se for uma ira injusta, né, uma ira sem motivo, como nós vemos aqui, é uma ira contra a imagem de Deus. Então esse é o primeiro motivo que Calvino coloca. O ser humano é imagem de Deus, e por isso nós devemos ter uma disposição de preservação dessa imagem no nosso semelhante. E agora, contando uma história pessoal minha, na época de faculdade, eu me lembro que eu tinha bastante raiva de um professor, porque ele era um daqueles professores sarcásticos que não estão nem aí para o aluno, que ele gosta de se exibir, gostava de contar vantagem, menosprezava os alunos em sala de aula, e eu nutria no meu coração muita raiva contra ele, e eu estava pecando nisso. Até que eu fui confrontado com relação a isso em uma pregação. O pastor mencionou algo justamente nesse ponto, de que carregamos a imagem de Deus. E eu parei para refletir e, de fato, olha, aquele professor, mesmo sendo ímpio, ele não era crente, ele declarava publicamente que não cria também, em sala de aula. Mesmo sendo ímpio, mesmo tendo uma conduta tão errada, ainda assim, ele carrega a imagem de Deus em alguma medida nele. E, nesse sentido, eu não devo odiá-lo. Eu devo, na medida do possível, zelar pelo bem dele. E isso foi me confrontando com o tempo. E passei algum tempo estudando, tive algumas disciplinas com esse professor, e sempre que eu me via irritado por ele, pelas falas dele, pelas piadinhas que ele fazia com os alunos, pelas vezes que ele desprezava os alunos, eu me lembrava disso. E isso acalmava o meu coração também. Me ajudava a lidar com aquele ódio, com aquela raiva. E com o tempo, Deus foi trabalhando no meu coração quanto a isso. Então, a primeira razão que Calvino coloca aqui é justamente essa. Nós devemos buscar o bem do nosso próximo, porque o nosso próximo carrega a imagem de Deus. Seja ele quem for. Seja
um criminoso, um assassino, alguém que fez coisas horrendas, seja, enfim, um ditador, ainda assim há algo nele que carrega a imagem de Deus. E nós devemos ter uma disposição de fazer o bem a ele, de preservação da vida dele, nesse sentido, porque ele carrega a imagem de Deus. Mas há uma segunda razão que Calvino coloca. O ser humano não só é a imagem de Deus, mas ainda nossa própria carne. Então, se por um lado o ser humano é a imagem de Deus, pelo outro lado, ele é nossa própria carne. Portanto, quando nós odiamos ao nosso próximo, estamos odiando, de certa forma, a nossa própria humanidade. Como Calvino coloca lá no início, que eu havia colocado aqui, eu havia mostrado, é que o ser humano foi vinculado como uma unidade precisa. Nós somos uma unidade uns com os outros, como ser humano. E quando nós não zelamos pelo bem uns dos outros, quando nós odiamos uns aos outros, estamos odiando a nossa própria carne. Portanto, isso deve estar em consideração. Quando nós sentirmos raiva, ódio de alguém, devemos também nos lembrar que a pessoa não só é a imagem de Deus, mas é a nossa própria carne, é nosso semelhante. Então, Calvino coloca dessa forma. Essa é a dupla razão que fundamenta o sexto mandamento que Calvino aponta aqui. Ok? Algum comentário? Perguntas? Se eu não me engano, esse é o último slide. E aí depois eu vou fazer colocar alguns assuntos aqui para a gente pensar. Como o sexto mandamento se aplica a esses assuntos. Ok? Então, Calvino vai encerrar esse capítulo. É um capítulo curto, tanto que eu queria trazer ele no último estudo, só que o quinto mandamento rendeu bastante, então achei melhor deixar esse separado. Calvino encerra da seguinte forma: logo, não se furtou necessariamente ao crime de homicídio aquele que simplesmente se conteve do derramamento de sangue. Então, quando a gente ouve alguém falando, olha, eu nunca matei ninguém, eu nunca cometi assassinato, isso não significa que essa pessoa nunca quebrou o sexto mandamento. E ele continua: se em ato cometes algo que seja contrário ao bem-estar de outrem, se em tentativas o tramas, se em desejo e intenção o concebes, és tido por culpado de homicídio. Então, tudo aquilo que nós fazemos que visa o mal de alguém, ou toda a nossa abstenção de fazer o bem a alguém, é tido como homicídio. Nós somos culpados de homicídio por isso. Ademais, a não ser que, na medida de tua capacidade e oportunidade, te esforces por protegê-lo, estás também a transgredir a lei com essa desumanidade. Portanto, é um mandamento que nós quebramos tanto por ação, tanto por fazer algo, quanto por nos abstermos de fazer algo. Nós devemos, de fato, deixar de buscar o mal do outro e nos esforçarmos para proteger, para preservar a vida do outro, seja como for. Estando diante de nós o poder de fazer isso e não fazer é quebrar o sexto mandamento. Certo? Ficou claro o sexto mandamento? Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? No caso, quando em Êxodo mesmo, quando é expresso o mandamento, o sexto mandamento, a palavra lá para matarás, no caso, o mais correto seria traduzir como não assassinarás, né? Isso. Porque mesmo no livro de Êxodo, o próprio Deus ele manda o povo de Israel matar. Sim. Em certas circunstâncias, né? Uhum. Eu ia fazer essa pergunta, na verdade. Essa questão aí de, né, Deus mandar matar alguns povos, enfim, as guerras que acontecem no Antigo Testamento, né? E aí, justamente, entra na questão que eu gostaria de propor para a gente, diante do que a gente viu, discutir. Deus manda matar.
No Antigo Testamento a gente vê passagens em que isso acontece. Nós temos também, nos dias de hoje, alguns países que adotam a questão da pena de morte. Então, como é que fica? Como que nós cristãos devemos nos posicionar diante desse assunto? E antes de trabalhar um pouco disso, eu gostaria que vocês opinassem, vocês dessem aí o entendimento de vocês diante do que a gente viu hoje sobre o não matarás e diante do que vocês entendem também desses assuntos. E aí? Alguém? Não? Até onde eu sei, por várias razões, né? Não é a pena de morte em si, ela não é contrária ao sexto mandamento. Uhum. Porque muitos que falam isso, eles dizem que matar, primeiro usam esse mandamento e falam também que matar pertence apenas a Deus. Não. Desculpa. Tranquilo. Mas primeiramente, que falar isso é de uma forma muito simplista, porque a própria Bíblia mesmo, no próprio livro de Êxodo, Deus manda matar, em outros livros do Antigo Testamento, Deus manda o povo matar. Então, obviamente que matar pertence a Deus, quem decide em última instância quem morre, quem vive é Deus. Sim. Mas Deus usa meios para tudo, não para tudo, mas para grande parte dos seus propósitos, Deus se utiliza de meios. Sim. Então, e Deus também utiliza os seres humanos como instrumentos para matar. E no caso, aí tem aquela, enfim, aí pode entrar numa questão mais complexa ainda, que tem a questão até mesmo que da vontade decretiva de Deus, né, que todo assassinato em um certo sentido foi decretado por Deus. Uhum. Mas o sentido, pegando no sentido de lei moral, né, do que é certo, né, o que agrada a Deus, cara. O que é pecado ou não. Nesse aspecto, em algumas circunstâncias não é pecado matar, e no caso aí da pena de morte, quando essa morte que está sendo realizada, ela é por um motivo justo. Sim. Para punir algum crime, ou para cercear o mal, no caso. E aí, no caso, em Romanos fala que Deus concedeu às autoridades o poder da espada para promover, para cercearem, né, esqueci a palavra, mas é para proteger, né, do mal, para proteger do mal, para impedir o mal e para promover o bem. Uhum. Tanto que Paulo fala, se você faz o bem, você não precisa temer. Quando as autoridades são justas, né, obviamente. Quando as autoridades cumprem devidamente o papel delas, se você faz o que é bom, faz o que é correto, você não precisa ter medo. Mas se você faz o que é errado, Paulo fala que aí sim você deve temer, porque aí não é à toa que eles trazem a espada. Uhum. Então, o próprio Deus nos usa como ministros para exercerem a justiça dele, no caso. Então, Deus manifesta a justiça dele através das autoridades, no caso. E, enfim, então, nesse aspecto não seria errado. Agora, claro que deve ter critérios aí bem rigorosos para ver quem vai ser morto pela pena de morte ou não, porque aí quando fala de pena de morte também o pessoal já exagera. Fala, rouba uma bala, já vai matar, o cara roubou a carteira, já vai matar. Eu acho que não é isso, né? Então, para crimes bem específicos aí, até onde eu sei, geralmente os países que adotam a pena de morte também por uma questão da justiça, né, para punir devidamente a pessoa, tipo, de uma forma proporcional ao crime que ela cometeu, mas também, acho que o principal motivo é para proteger a sociedade daquela pessoa, né? Uhum. Para impedir que ela saia de alguma forma e volte a cometer os crimes que ela cometeu, né? É isso aí. Falou tudo que tinha para ser falado nesse assunto, ao meu ver.
questão da pena de morte, seja nos dias atuais, ou seja, as próprias vezes em que Deus mandava o povo ir lá e matar outro povo, são temas muito polêmicos, né, e difíceis de aceitar, até mesmo por alguns cristãos que falam, olha, Deus foi severo demais naquele momento, mandou matar até as crianças, por que isso? Então, acabei de receber um recadinho aqui que faltam 15 minutos nessa transmissão, qualquer coisa a gente abre de novo. Então, é um tema difícil de tratar. E de alguma forma, ele toca nessa questão do 6º mandamento. Porque as pessoas falam, olha, mas Deus manda não matar, mas depois Deus manda matar? Como assim? Então Deus está se contradizendo? E essa questão, que a melhor tradução talvez fosse não assassinarás, não cometerás assassinato. Não é? Esse mandamento, como foi colocado aqui, ele visa justamente visa justamente combater uma disposição interior no nosso coração de fazer o mal ao nosso próximo. Mas quando Deus manda matar, ele manda matar de fato ali por conta de uma ira justa. É uma ira com motivo, né, tocando no ponto que a Mariana perguntou, quando Deus manda matar no Antigo Testamento, porque havia ali uma ira justa, havia ali uma condenação por conta de algum pecado, e havia ali também a necessidade de purificação do povo que estava em pecado. Então, quando Deus manda matar, há duas questões. A primeira é justamente juízo, justiça. E, em segundo lugar, é para que temam, para que aqueles que são mortos, né, sofrem a pena de morte, sirvam como exemplo para que os outros temam. Então, tudo isso a gente vê na lei de Deus no Antigo Testamento. Quando a gente vê lá, por exemplo, que aquele que matasse deveria ser morto, não é? Então, era algo na mesma medida. E é uma pena que alguns países, algumas nações ainda adotam. O Brasil não adota. Não penso que seja o caso dos cristãos militarem. Olha, tem que ter pena de morte. O cristão deveria, de fato, militar pela pregação do evangelho. Essa questão da pena de morte, de acordo com os padrões bíblicos, é justa, mas não é algo que eu entendo que nós devemos militar em prol disso. Mas se houvesse, né, se morássemos em um país que tivesse essa pena, seria algo justo, desde que aplicada, como o Felipe falou, pelas autoridades devidas, porque Deus institui as autoridades para isso. Tem até aquele texto que diz que, né, quem faz o mal, a autoridade vem com a espada para punir. Então, Deus institui as autoridades, como nós vimos no último capítulo, né, no último mandamento. Deus institui as autoridades justamente para zelar por algum aspecto daquilo que ele criou, por algum aspecto que foi designado a essa autoridade. E quando as autoridades civis utilizam dessa pena de morte, no caso, da forma adequada, da forma devida, de fato, para punir crimes, de fato, né, que são justos de serem passivos dessa pena, é uma autoridade que está fazendo o justo uso do seu poder. Ok? Aí alguns podem dizer, mas a história comprova que alguns foram mortos de forma injusta e tudo mais. Isso nos mostra a questão que, de fato, o ser humano é falho. E as autoridades, como a gente mencionou também no último estudo, são falhas. Podem cometer erros. Mas isso não significa que uma pena seja injusta pelo fato da sua aplicação ser equivocada e causar erros, causar mortes inocentes em algumas ocasiões, como a história nos mostra. Mas, ainda assim, a pena de morte foi primeiramente instituída por Deus, e se houvesse no nosso país, ou nos países em que há, no caso, ela sendo aplicada a fim de preservar uma sociedade e de fazer com que os transgressores temam, é uma aplicação justa dessa pena. Alguém tem algum comentário sobre esse assunto? Alguma pergunta? Ficou mais claro? Ficou dúvida? É um assunto difícil. Eu pensei de a gente tratar ele aqui porque toca nessa questão do 6º mandamento.
Geralmente há alguma dúvida com relação a isso. Não? Podemos prosseguir? Ok. E eu gostaria de saber de vocês, há algum outro assunto no nosso tempo aí que está em alta, que toca também nesse mandamento? O aborto. O aborto. Eu imaginei que fosse o primeiro a ser mencionado. E, de fato, o aborto toca no não matarás. E o que vocês entendem da questão do aborto, diante do que nós vimos aqui hoje? Completamente inadmissível, né? Ele vai totalmente contra o sexto mandamento, visto que a vida é desde a concepção e nós devemos prezar, né? Até mesmo porque são inocentes, não podem falar por si mesmos, não podem proteger a si mesmos. Então, é completamente contra o mandamento do Senhor. Perfeito. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Felipe tinha aberto o microfone, desligou? Não? Eu abri porque minha esposa tinha respondido exatamente isso, que é o assassinato, no caso. Que é um nome que é usado, mas para um eufemismo, né? Uhum. Que na verdade o que é realmente é um assassinato, porque no caso o aborto, existe o aborto natural, né, que realmente, enfim, é uma perda, mas qualquer procedimento de fato está interrompendo a vida do bebê, independente do estágio, está interrompendo ali o desenvolvimento, e é muito simples, tipo, o que ele argumenta, a questão de que ainda não é um ser humano, né? Mas a questão é simples, que se existe uma vida ali, e na verdade não tem, os que falam que não é um ser humano não tem base, nem bíblica, principalmente bíblica, e científica, enfim, nenhum fundamento, né? Só falam para minimizar mesmo. Mas Tanto é que tem biblicamente. países que determinam tempos diferentes. Olha, até aqui é aborto, ou até tantos meses, até tantas semanas. Então, para poderem aceitar como permitido, eles mudam se a pessoa aqui, o ser que está sendo retirado lá é um ser humano ou não, porque todo mundo entende que se é um ser humano é um assassinato, porque tá matando de uma forma um inocente, né? Então aí para justificar eles falam que não é um humano, mas biblicamente falando é um ser humano, e se que aí é uma questão lógica. Então, primeiramente, até quando for falar com pessoas que acreditam nisso, perguntar, tipo, você acredita que mataram um ser humano injustamente, mataram um ser humano inocentemente, é assassinato? Sim, a pessoa vai falar. Então, você acredita que um feto, né, ele é um ser humano? Geralmente a tendência natural das pessoas é dizer que sim. Então, logo, é uma conclusão lógica que o aborto ele é um assassinato. E se é um assassinato, é um pecado, é um crime. Eu acho que o maior problema hoje está em desumanizar o feto, né? Como Pode completar, desculpa, depois eu ponto. Não, imagina. Não? Como o Felipe comentou, né? Creio eu também que a maioria das pessoas, né? Na pergunta que ele falou, né? Se você acredita que assassinar um feto, né? Crime, enfim. Mas muitas pessoas, infelizmente, com as ideologias que temos visto hoje em dia, o número de pessoas que irão discordar assim, é grande, infelizmente também, né? Porque as pessoas estão desumanizando o feto, né? Falando que o feto não é uma pessoa, não é um ser humano, são um amontoado de células, enfim. E aí é engraçado como aí cai em hipocrisia, né? Porque quem vai se utilizar de argumentos científicos para isso, para defender essa visão, normalmente estuda citologia, embriologia, bioquímica mesmo.
E nós estamos lidando constantemente aí com... como que eu posso dizer? Enfim, o estudo das células, né, de forma geral, e a gente entende que as células são partes do nosso corpo, enfim, e é vida, tem vida ali, né? Então, assim, uma bactéria, ela pode ser unicelular, é uma célula só, mas a gente já entende como uma vida. Uhum. Então, como que você pode ter a coragem de dizer que um feto não é uma vida? Uhum. Esse discurso, ele parte justamente daquilo que a gente viu aqui, que Calvino pontua como sendo uma disposição interior de, não de fazer o bem ao próximo, mas de fazer o mal, uma disposição contra o bem-estar do próximo. É só um amontoado de células. Então, está de fato desprezando ali um ser humano que está sendo gerado, que está sendo nutrido ali para de fato vir à luz, mas que já é um ser humano. Então ele está sendo desprezado, está sendo considerado uma substância inferior que pode ser descartada. Isso já é homicídio, isso já é assassinato, né? Porque parte de uma disposição interna que vem justamente a culminar no mal do próximo. Há uma questão ainda com relação a esse assunto, deixa eu só ver o tempo. 4 minutos, acho que a gente vai precisar abrir mais uma vez. Há uma questão com relação a isso, quando dizem, olha, mas e numa situação em que o aborto é necessário para preservar a vida da mãe? É uma situação que levantam com relação a isso. E alguém gostaria de falar sobre isso? Eu vou colocar aqui a posição mais comum dentro da IPB, diante desse assunto, mas eu gostaria de saber, alguém gostaria de falar sobre isso? O que entende a respeito disso? Primeiramente, eu acho que é melhor já abrir a outra chamada, que senão corre o risco de acabar cortando. Fazer o seguinte, então, vou interromper rapidamente e já mando o novo link. Interrompendo aqui. Felipe vai querer comentar o assunto? No caso, a questão era quando o aborto é para preservar a vida da mãe. Né? Uhum. Olha, no caso, respondendo mais, talvez tenha refletido melhor, mas no caso, geralmente quando é esses casos, é uma possibilidade, né, de a mãe, do risco, né, que tem para a mãe. E então não é algo, não é 100% de certeza de que realmente a mãe vá falecer se ela tiver um filho. Uhum. Nesse caso, eu entendo que mesmo que tivesse 100% de certeza, aí seria talvez uma outra questão, mas não dá para ter totalmente certeza se a mãe realmente vai falecer ou não. Mas esse caso que tem o risco, né, da morte da mãe, creio que isso não justifica, porque o aborto ele é certamente o assassinato do bebê. Então, tipo, se você está abortando por causa de uma possibilidade de que a mãe venha a falecer, então você já está cometendo um assassinato, já está matando uma vida com o intuito com pretexto, né? Lógico que às vezes quando não estou acusando que sempre que é feito isso é por maldade, mas com o objetivo de preservar a vida da mãe, sendo que existe a possibilidade de que as duas vidas continuassem, as duas pessoas, né, os dois seres continuassem vivos, né, a mãe e o bebê. Então, o que não justifica, eu creio que o mais correto, tendo em vista que o bebê também é uma imagem e semelhança de Deus, e, enfim, aquela mulher está grávida, então eu creio que o correto é continuar com a gestação, e eu creio que até da parte da mãe é até um sacrifício que ela deve fazer em prol da filha, né? Se for o caso de acontecer a morte,
É um sacrifício que a mãe estaria fazendo em prol daquela vida. Então, eu creio que nós não temos base para dizer que escolher entre uma vida ou outra, né? Então, basicamente isso. Por que eu fiz essa pergunta? Porque muitas vezes, né, nós que defendemos que o aborto é pecado, que o aborto de fato é um assassinato, somos confrontados com perguntas desse tipo. Mas e se a mãe corre risco de vida nessa gravidez? Então, qual que é a posição que tem sido adotada no nosso meio com relação a esse ponto em específico? Continua sendo assassinato. Quando o aborto é realizado a fim de preservar a vida da mãe. Entende-se como sendo uma exceção, no sentido de, olha, se é de fato uma questão de vida ou morte, é certo que não tem outra saída? Ok. Nesse caso, justifica-se, entre muitas aspas, mas continua sendo um pecado diante de Deus. Então, assim, não é uma desculpa assim, para a consciência, mas é quase algo pragmático, entende? Olha, vai ter que ser feito a fim de preservar a vida da mãe. Pelo menos há ali uma disposição de fazer o bem para a mãe, mas tem que se escolher o bem entre um e outro. Basicamente, essa situação. Então, nós entendemos, né, diante da palavra de Deus, que continua sendo um assassinato, mas que há, ao menos, ali a intenção de preservar uma das vidas. E note-se que casos em que ou é a mãe ou a criança são raríssimos. São raríssimos. Aí eu não sou médico para dizer, mas casos assim são incomuns. Eu andei dando uma olhada, pesquisando também, a ponto que situações em que a única alternativa para a sobrevivência da mãe é o aborto são quase que incomuns, quase que não existem, são muito raros. Então, a nossa posição diante disso é, ok, tem essa situação, o aborto é possível, mas entenda, isso ainda é um pecado diante de Deus. Ok? É triste porque nós vemos que a nossa legislação já apoia isso, né? Sim. Então, já é legal perante a lei que enfim, ocorra o aborto quando a mãe está em risco aí, né, de perder a sua vida. Mas é complicado porque ambas as vidas deveriam ser cuidadas da mesma forma, né? Por mais que esteja em uma situação difícil, complicada, em que realmente haja um risco real, mas enfim, os profissionais ali da saúde deveriam fazer o máximo possível para cuidar de ambas as vidas, né? E não menosprezar uma em função de outra. Mas é um tema muito sensível mesmo, é um tema bem complicado. Sim, justamente como eu comentei, tentam nos cercar, né, nós que somos contra o aborto, tentam nos cercar justamente em pontos como esse. Né, para falar, uma hora eles têm que falar que é certo, mas não, a gente entende que nessa situação extrema pode ser possível, mas ainda assim é pecado, ainda assim é uma afronta a Deus, ainda assim é um homicídio, ainda assim é um assassinato. E eu acredito também que para nós como cristãos, né, para pessoas de fora é mais difícil compreender isso, mas para nós que somos cristãos, sabemos que também tudo está nas mãos do Senhor, né? Então, para o Senhor, nada é impossível. O Senhor pode preservar ambas as vidas, né? E se por acaso a mãe vier realmente a falecer, o Senhor sabe de todas as coisas, né? O Senhor tem um propósito em tudo também. Acho que essa questão também da dependência de Deus nesses momentos que é mais difícil para as pessoas de fora entenderem, né? E a gente também, como cristão, deve levar em consideração. Sim. A Isadora quer falar alguma coisa? Eu vi que desmutou o microfone. Não, eu acho que foi bem comentado já. Ok. Mais algum ponto sobre esse assunto? Felipe? Primeiro que isso aí, no caso, pode também acabar, a gente pode acabar
caindo numa questão de os fins justificam os meios, né? A gente acaba justificando certos pecados pelo objetivo que ele causa, mas pecando, usar o pecado como um meio para fazer algo que tem um bem maior, né, por assim dizer. Uhum. No caso, eu lembro até do caso de Davi, quando ele mente, quando ele se finge de louco lá para se livrar de do rei filisteu que poderia matar ele. E também teve Abraão, que mentiu, falando de Sara. No mínimo ele omitiu, né, porque de fato ela era irmã dele, mas Sim. claro que ele omitiu enfim, a verdade, então foi uma mentira também. Então é algo realmente pragmático, por um bem maior, mas nós como cristãos, nós como filhos de Deus, a gente é chamado a fazer aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. Esse é o nosso objetivo, agradar a Deus. Esse é o nosso bem maior, agradar a Deus, independente do que isso possa das consequências que isso possa trazer para nós. Então, mas também, por outro lado, tem a questão falando sobre essas questões, né? Tanto dessa questão de quando tem risco para a mãe, tem esses parâmetros bíblicos, mas a gente não pode negar que são questões muito difíceis, são questões muito delicadas e são questões que igual na questão também do estupro, né? Quando é por causa do estupro, teve o mais terrível de todos foi aquela questão no caso, uns anos atrás, que foi de uma criança, né, que foi Sim. enfim, violada pelo tio, acho, e ela ficou grávida, e tinha um risco era grande, né, da criança, enfim, por fato dela ser criança, de ter a gestação e ter o bebê. Então, é um caso muito obscuro, né? Mas o problema disso tudo é porque a gente vive num mundo caído. Então, nem sempre as coisas vão ser claras, né? Nem sempre a gente vai ter uma resposta assim que seja muito clara, né? Então, por causa do pecado. O pecado ele trouxe certas situações na humanidade em que às vezes a gente está diante de uma situação em que os dois caminhos eles são difíceis. Nenhum caminho é fácil, ou nenhum caminho é muito claro se está certo ou não. A decisão certa nem sempre é muito clara. Então a gente tem parâmetros bíblicos, mas às vezes até mesmo para aplicar os parâmetros bíblicos nem sempre é tão claro. Lógico, são casos bem específicos, né? O pessoal que apoia o aborto, eles não estão pensando nisso, eles estão pensando nesses casos. Eles estão pensando na liberdade deles, de viver do jeito que quiser e não ter consequências. Mas pegando esses casos mesmo sérios, enfim, mas são situações que o próprio pecado trouxe. Então, num mundo sem pecado, não era nem para existir essa situação. Uhum. Pegando assim, lógico que tudo está dentro da vontade de Deus, mas pegando Sim. a vontade moral de Deus, né? A vontade prescritiva de Deus, se não houvesse a queda, essa situação nem existiria, porque não existiria abuso, não existiria morte. Então, nesse sentido, nada disso teria acontecido, nada disso, em nenhum certo sentido, nada disso é da vontade de Deus. Mas são assuntos bem complicados. É muito boa a colocação. E, de fato, devido ao fato de estarmos em um mundo caído, vemos situações em que, como o Felipe colocou, até mesmo colocar em prática os princípios bíblicos é difícil. Nós nos vemos, às vezes, cercados, né? Como, por exemplo, uma situação como essa. Mas é por isso também que nós devemos, e é algo que a gente tem aprendido muito, né, com o pastor Ellison, lá na igreja, desenvolver uma mentalidade bíblica. Porque nós estamos cercados por uma cultura que não pensa conforme a Bíblia. Nós estamos cercados por discursos, por ideologias, por conteúdos, enfim, que desconsideram completamente a vontade do Senhor. Então, diante de situações difíceis como essa, é que o fato de nós termos uma cosmovisão bíblica vai nos ajudar
a ter fé diante de uma situação como essa, sabendo que, olha, o Senhor sabe o que está acontecendo, isso não está alheio ao nosso Deus, e que dentro daquilo que está ao nosso alcance, nós devemos sim fazer o bem ao nosso próximo. Então, numa situação como essa, não deixa de ser homicídio o aborto, mesmo que a mãe esteja em risco, né? Ainda é uma afronta ao Senhor. Mas há questões como essa no nosso mundo. Então nós devemos confiar no Senhor, que Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe o que faz, e Ele também honra aqueles que zelam pela sua palavra, que zelam por viver em conformidade com ela. Então, como cristãos, nós devemos ter isso em mente, não nos amoldando aos discursos presentes na nossa era, mas de fato buscando uma mentalidade cada vez mais bíblica. Ok? Com relação ao sexto mandamento, mais algum assunto? Algum tema? Alguma aplicação? Algum comentário? Não? Então, vamos encerrar. Eu vou pedir então para o presbítero Felipe nos conduzir em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, santo e justo, agradecemos a Ti por esse tempo precioso, onde pudemos aprender mais da Tua Palavra, meditar na Tua Palavra e estudarmos a Tua Palavra por meio da obra do Teu servo João Calvino e por meio do ensino do seminarista Gabriel. Muito obrigado pela vida dele, pelo empenho, pela dedicação, pelo tempo dedicado para estudar e transmitir a nós esses conhecimentos. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que participou. E te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de ler a Tua Palavra e estudar a Tua Palavra. E fazermos isso livremente, Senhor. E louvamos a Ti pela Tua justiça, pois temos visto que o Senhor é um Deus que tem leis, que tem ordem, que tem princípios que não foram inventados pelo Senhor de forma arbitrária, mas que fluem da Tua natureza santa e justa, pois o Senhor é o Deus, é o autor da vida, e, portanto o Senhor exige que a vida seja preservada e que a morte seja proibida quando é de forma injusta, inocente, ou qualquer tipo de mal que seja desejado ou praticado contra a vida, especialmente contra aqueles que são imagem e semelhança do Senhor. Damos glórias a Ti, Senhor, pela Tua justiça, pela Tua santidade, e rogamos a Ti que nos dê graça, Senhor, para reconhecermos a Tua soberania, o Teu reinado, e reconheçamos, Senhor, que nós somos Teus e fomos criados pelo Senhor e fomos comprados pelo Senhor, por Teu Filho Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ti, Senhor, portanto nós não devemos viver para nós mesmos, não importa as nossas vontades, mas sim a Tua vontade, a Tua lei, os Teus mandamentos, Senhor. E que nós busquemos, Senhor, nos empenhar, Senhor, em conhecer a Tua vontade para que possamos praticá-la, para que possamos, Senhor, absorvê-la a tal ponto de que nós pensemos de uma forma bíblica, de uma forma que agrada ao Senhor, e que nós venhamos a reagir diante das situações de uma forma que agrada ao Senhor, que nessas questões que são tão complexas, tão desafiadoras em nossos dias, na forma de aplicar o sexto mandamento, ou outros mandamentos, outras
questões que são tão polêmicas, tão desafiadoras nos dias de hoje. Que o Senhor nos dê graça, nos dê coragem, nos dê força e sabedoria, Senhor, para aplicarmos esses princípios, essas ordenanças do Senhor em nossa vida, em nosso cotidiano. Livra-nos, Senhor, de toda influência de ideologias, de vãs filosofias, de movimentos que tentam, Senhor, com discursos, com raciocínios falazes, com palavras, com ações, tentarem mudar, Senhor, fazer com que o mal pareça ser bem, que o bem pareça ser mal, Senhor. Livra-nos, Senhor, de cair nessas armadilhas do diabo, Senhor, que usa essas pessoas, usa esses movimentos, e ajude-nos a nos manter firmes em Ti, Senhor, e tenha misericórdia dessas vidas que se afastam do Senhor e que se rebelam contra o Senhor. Que o Senhor os alcance assim como o Senhor nos alcançou, Senhor, e nos use como instrumentos para vivermos de uma forma que demonstre a Tua verdade e também confrontemos o mal, confrontemos a mentira e falemos aquilo que agrada ao Senhor com ousadia, Senhor, e de forma corajosa, Senhor, para a glória do Senhor. Mas, acima de tudo, nós agradecemos a Ti por Cristo Jesus, pois nós jamais conseguiríamos cumprir plenamente os Teus mandamentos, Senhor. Nem o sexto que nós aprendemos hoje, e principalmente todos os outros, Senhor. Nós não conseguimos cumpri-los totalmente, Senhor, em toda a nossa vida, mas reconhecemos que somos pecadores e quebramos a Tua lei, Senhor. E mesmo que tivéssemos pecado apenas uma vez em nossa vida toda, isso já seria o suficiente para nos condenar diante do Senhor e nos tornar incapazes de sermos aceitos por Ti, Senhor, por nós mesmos. Mas o Senhor enviou o Teu Filho, Jesus Cristo, para nascer em carne, viver como um ser humano, para nos substituir, para viver uma vida santa, cumprir plenamente todos os mandamentos. E Cristo nos deu gratuitamente a sua justiça, nos imputou a justiça dele, imputa a justiça dele em nós, naqueles que creem, para que nós sejamos aceitos por Ti, não pelo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo aquilo que Cristo fez. E louvamos a Ti, pois Cristo, como homem, também nos substituiu, sendo Deus homem, e levou sobre si os nossos pecados e morreu, Senhor, pagando plenamente por cada um dos nossos pecados. E, portanto, todas as vezes que nós descumprimos esse mandamento que estudamos hoje, todas as vezes que nós odiamos o nosso próximo, que nós causamos o mal, que nós desejamos o mal, Senhor, todos esses pecados que cometemos, nós cremos que foi pago por Cristo na cruz, Senhor. E somente por causa da obra dele nós podemos ser aceitos por Ti, Senhor. E agradecemos imensamente a Ti por isso, Senhor. E rogamos que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos dê forças para agradá-lo e viver para a Tua glória, Senhor. E cumprir esses mandamentos, não com o intuito de sermos salvos por meio deles, mas como expressão de adoração e de gratidão a Ti, Senhor, por o Senhor já ter nos salvado e nos redimido e nos tornado Teus filhos, Senhor. Oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Posso pausar? Pode.